Fala, vascaínos! Tudo bem com vocês? Bom, vamos trazer mais um vídeo aqui do Pedrosa no Esportes SBT. É uma resenha sobre o jogo de hoje do Vasco, né, contra o Maricá, lutando pela liderança do Campeonato Carioca. É bom sempre terminar em primeiro, né? Porque você tem vantagens para jogar o playoff, né? Você, o primeiro contra o quarto e o terceiro contra o segundo. Então, deve ter uma vantagem aí pro Vascão. Bom, direto pro vídeo. Antes, não se esqueça, senta o dedo no like e se inscreva no canal para ajudar esse vascaíno que tanto faz conteúdo para vocês. Bora, bora, Pedrosa, fala aí, garoto. É minha opinião, Vamos falar? O Vasco também entra em campo hoje, em partida contra o líder do campeonato. Sabe quem é o líder? Maricá. Rodou. O Vasco volta a campo hoje em um duelo que pode valer a liderança do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino encara o Maricá às 7 da noite em São Januário com força máxima. Com 2 vitórias consecutivas sob o comando de Fábio Carille, a expectativa é que a escalação seja mantida no confronto de logo mais. O zagueiro Maurício Lemos segue em processo de recondicionamento físico e não será relacionado. Por outro lado, o Maricá segue na primeira posição do estadual com uma campanha surpreendente. Já são 5 meses de invencibilidade com 17 jogos no período, com direito a empate contra o Fluminense e vitória contra o Botafogo. Em caso de vitória, o Vasco ultrapassa o rival na tabela e torce por um tropeço do Volta Redonda para assumir a liderança do Campeonato Carioca. Lucas Pedrosa, o Vasco vem com força máxima, como é? É o líder Maricá. É. Esse jogo é em São Januário, porém não é o Vasco mandante, né? O Sim. Maricá é o mandante. Fala pra mim, ô Pedrosa, quem que provavelmente pode ser poupado? Vai ter gente poupada, é isso? Sim. Primeiramente, eu fico triste de enfrentar o Maricá, que é uma Por quê? cidade que eu tenho o maior carinho. Passei várias férias da minha infância lá, que eu acho que do Bubute, Barra de Maricá. Um beijo pra todo mundo lá. Ele E- fica olhando, porque cada lugar ele fala que o Pedrosa já morou ou já foi, mas é verdade, porque eu rodo com a roleta da Rede Economia, verdade, eu aí vou chega em revelar Campo meu Grande. sentimento. Aí o pessoal, e o Pedrosa morava ali, o fulano conhece lá. Aí eu vou lá na Vila da Penha. Você É quase verdade. acertou, eu vou Você revelar meu tava pensando sentimento. que eu te conheço, tava Eu olhando tava pra ele pensando rindo. e falando assim, caramba, será que Eduardo Paz vai torcer pra quem nesse duelo? Pro Maricá ou pro Vasco? Ai, eu tô igual o Eduardo Paz, tô com o meu coração assim, Sério, eu entendeu? fiquei olhando e falei, caramba, pra quem ele vai torcer, cara? E o Vascão tem a chance de tirar a liderança do Maricá, né? O Vasco tá invicto, O Vasco está Pedrosa? invicto no campeonato porque com o time C empatou 3 partidas e vem de 2 vitórias com o time principal. Então, nessa partida de hoje, a informação que eu tenho, a gente deu até ontem, eu dei na Placar TV, o Vene também trouxe algumas informações, a gente trouxe alguns nomes que vão ser titulares nessa partida. Por exemplo, Paê, Hugo Moura, Maxime Domingues, Vitor Luiz, Souza devem ser titulares nessa partida contra o Maricá hoje em São Januário. Quem joga do time titular, Pedrosa? Os fominhas, Léo Jardim e Verrete. Sim, E eles não gostam de sempre. ficar fora. Estão sempre jogando. Então eles devem jogar também. Então a gente vai ver um time mesclado, a gente vai ver um time misto. Pedrosa, pô, mas é um jogo que vai poder ir pra liderança. Gente, é campeonato carioca, é o início de competição, não tem por que você ficar desgastando seus titulares. Serve para isso mesmo, testar jogadores. Até porque hoje, o Vasco, por exemplo, o Cocão também deve jogar hoje. O Vasco tem jogadores que podem tranquilamente fazer Sim. parte do time titular. Todos esses que você Exatamente, tem um banco que tem capacidade para poder vencer o Maricá hoje em São Januário. Ainda mais, mesmo sendo visitante, o Vasco joga em São Januário. Então eu acredito que esse planejamento está correto. Não tem por que ficar se desgastando dentro do Campeonato Carioca. Olha, eu tô olhando aqui. O rumo ao tri da Taça Rio esse ano vai ser difícil, hein, Vene? Olha Vene, aqui. o quê? Porque tu também tá disputando aqui comigo a calma, o Taça Malvadão Rio. voltou, calma. Ó, o rumo ao tri da Taça Rio, que eu tô rumo ao tri. O rumo ao tri vai ser mais complicado esse ano. Vai estar. Vai A ter briga tá boa. clássico, vai ter coisa. Aqui, essa é a tabela. O Maricá em primeiro. Por que não tem o escudo do Maricá? Um absurdo, é porque isso aí é do Google. Tem que ter, O gente. Google precisa se atualizar. O Google precisa se atualizar, gente, pelo amor de Deus. Até porque é o time do nosso prefeito, pô. Ele assiste, tá? Vai Um brincando. abraço, tamo junto, Eduardo. Ai,
Muito bem. Olha aí, ó, o Volta Redonda em segundo lugar com 9 pontos, empatado com o número de pontos do Vascão também, isso aqui em terceiro lugar. O Volta Redonda pega a Portuguesa. Hoje a Portuguesa está aqui em sétimo lugar com 6 pontos. E o Nova Iguaçu em quarto com 8. Gente, estamos na quinta, na sexta? Estamos na sexta rodada, né? Vamos pra sexta. Eu trabalho com futebol, acho que tem com TV, né? 13 anos. Eu não lembro que na sexta rodada... Era diferente o formato, claro, mas a gente sempre vê um dos times de menor investimento fazendo bagunça aqui. Sim. E a gente, os grandes aqui. Eu não lembro de ter visto uma tabela desse jeito. Vocês lembram? Faz tempo que não. Tudo bem que vai mudar, né? Mas é que fazia tempo que os 4 grandes não ganhavam na primeira rodada. 52 anos. Foi 52 anos. Inclusive o Flamengo chegou a ser vice-lanterna, o Vasco chegou a ser 8º colocado, o Botafogo 6º colocado, 7º colocado. Tava todo mundo fora antes de você voltar. É porque você ficou muito tempo, entendeu? Pô, essa punição do STJD. Cara, começaram os dois. Eu tava na minha paz aqui, aí eles começam a me irritar. Eu vou voltando e os astros vão se alinhando, entendeu, Lucas Pedrosa? O Caio falou, ó, a Fernanda tá liberada. Sabe por quê? Porque eu não queria que me olhassem, entendeu? Perfeito. Aí eu falei, não vou fazer o exame. Mas eu vou te falar, eu acho que o Botafogo não vai jogar Taça Rio esse ano. Será? Eu vou te falar de coração, do fundo do meu coração, eu não tô nem aí. Eu sei. Então, mas é isso que eu ia falar agora. O tô sentimento do torcedor é isso. Antigamente, sei lá, bota 3 anos atrás, não, na tinha primeira torcedor Taça Rio eu fiquei mal. E desesperado, isso é um absurdo, um absurdo. Hoje em dia, nem o torcedor... Tá mudando. Tá mudando. Você bateu tanto na escolha do Flamengo com os titulares no jogo contra o Volta Redonda. Volta Redonda? Foi Volta Redonda, que eles estrearam, né, no profissional? Não, no ano passado. Tá. Você reclamou o ano inteiro aqui. O que o Vene falava? Aquele jogo contra o Nova Iguaçu, não sei o quê, e poupa daqui, não poupa de lá. E depois priorizou o Carioca em vez da Libertadores. E depois a conta chega. Só que a conta chega lá em agosto, setembro, que é o momento que a curva devia estar aqui e ela começa fisicamente a cair porque não aguenta. Ninguém aguenta, a gente, é muita coisa, é muito jogo. Pré-temporada ruim porque tem pouco tempo, condições de jogo. Tudo que já se falaram aí é uma grande verdade. E se você olhar fisiologicamente o que é um atleta de alta performance, o que ele precisa de lastro, você começa a achar um monte de coisa um absurdo. Então, e vocês sabem aqui que eu sou a primeira defensora do Campeonato Carioca. Vocês sabem que eu nasci nessa competição, principalmente na Taça Rio. Eu acho que é muito importante pro Volta Redonda, pro Maricá, pro Nova Iguaçu, para esses times existirem. Sim. Então a gente tem que pensar em um formato que vai acontecer, enfim, mas que não que acabe o Campeonato Carioca, não é isso. Possa ter uma outra solução. Mas tamo aí, com essa tabela assim bem curiosa, hein, Lucas Pedrosa? Eu acho que um grande vai ficar fora. Você acha que não 2? Até 2, mas eu acho que um grande vai ficar fora. Esse é meu palpite. Assim. São 11 rodadas, não são? São 12 times, 11 rodadas. Faltam 5 jogos só, gente. A gente tá na metade. Dos 4 grandes, o Flamengo tem o caminho mais difícil. E vão pegar clássicos, né? Sabe Todo mundo pega clássico. São 3 ainda. clássicos seguidos. 3 clássicos seguidos é um absurdo. Quem fez essa tabela, assim, na boa, não existe. Como que você bota 3 clássicos seguidos para um time? Mas eu já não... Dia 8... Sabe por que eu não reclamo? Dia 12 e dia 15. Que é nesse momento que, como produto, o campeonato começa a ficar interessante. Não, né? não. Mas olha só. Para você tornar o campeonato interessante, você não precisa botar um time jogando 3 clássicos seguidos. Isso eu não acho justo um time, mas eu acho que é o momento... Não são, contando com a Supercopa? O quê? Seriam 4 clássicos seguidos? Seguidos, não seguido literalmente, né? Mas são... 4 em 5. Exatamente. 4 em 5 jogos. 4 em 5 jogos. Porque tem ali... Tem o Botafogo, dia 2. Aí depois de dia 6 tem um jogo que é contra a Portuguesa, que vai ser fora de casa. Bem fora de casa, fora do Rio de Janeiro, no caso. E depois 3 clássicos... Gente, 3 clássicos seguidos, eu acho um absurdo isso. Olha aqui, gente, a gente falou ontem aqui do retorno do Neymar, né, pro futebol brasileiro.
É isso, muito bom dia para você também, para os companheiros aí do estúdio, para o Fonte Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Começa hoje a 6ª rodada do Campeonato Carioca, fase classificatória, a Taça Guanabara, e o primeiro jogo já é o mais importante em termos de pontuação. Às 7 da noite, Vasco e Maricá se enfrentam em São Januário. O curioso é que o mando de campo é do time da região dos Lagos, mas o jogo será no estádio do Vasco. É a segunda vez que isso acontece no Estadual 2025, primeira partida do Vasco no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Também teve essa inversão, o Nova Iguaçu era o mandante, mas a partida foi em São Januário. Será o 4º jogo do Vasco no seu estádio, em 6 até aqui no Campeonato Carioca. E é uma partida muito importante, porque quem vencer termina a rodada na liderança. Hoje, o Maricá é o líder com 11 pontos e o Vasco é o terceiro colocado com 9 pontos. Se a partida terminar empatada, o Volta Redonda pode assumir a ponta da tabela de classificação, caso vença a Portuguesa também esta noite lá na Cidade do Aço. O técnico Fábio Carilli, em princípio, não planeja fazer nenhuma alteração no time titular. É bem verdade que nesse início de temporada está buscando dosar um pouco a questão física de jogadores importantes como Tietê, Paulinho, Jair, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, mas aparentemente todos começam o jogo dessa noite contra o Maricá. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, o meio-campo com Jair, Tietê, o Paulinho e o Alex Teixeira na frente, Felipe Coutinho ao lado do Verrete, que deve estar encaminhando a sua renovação de contrato. O compromisso atual dele com o Vasco vai até o final de 2025 e o clube já apresentou uma proposta que agradou o jogador para esse vínculo ser estendido por mais uma temporada. E aí esse novo contrato do Verrete com o Vasco iria terminar no final de dezembro de 2026. Eu confirmo, a bola rola às 7 horas da noite com a arbitragem do Wallace Rufino para Maricá e Vasco. O jogo que pela tabela é o mais importante da rodada do Campeonato Carioca, mesmo tendo um Botafogo e Fluminense, meus amigos. Tá aí então, Rafa. Obrigada, viu, pelas atualizações, confirmando então rodada. É isso, muito bom dia para você também, para os companheiros aí do estúdio, para o Fonte Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Começa hoje a 6ª rodada do Campeonato Carioca, fase classificatória, a Taça Guanabara, e o primeiro jogo já é o mais importante em termos de pontuação. Às 7 da noite, Vasco e Maricá se enfrentam em São Januário. O curioso é que o mando de campo é do time da região dos Lagos, mas o jogo será no estádio do Vasco. É a segunda vez que isso acontece no Estadual 2025, primeira partida do Vasco no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Também teve essa inversão, o Nova Iguaçu era o mandante, mas a partida foi em São Januário. Será o 4º jogo do Vasco no seu estádio, em 6 até aqui no Campeonato Carioca. E é uma partida muito importante, porque quem vencer termina a rodada na liderança. Hoje, o Maricá é o líder com 11 pontos e o Vasco é o terceiro colocado com 9 pontos. Se a partida terminar empatada, o Volta Redonda pode assumir a ponta da tabela de classificação, caso vença a Portuguesa também esta noite lá na Cidade do Aço. O técnico Fábio Carilli, em princípio, não planeja fazer nenhuma alteração no time titular. É bem verdade que nesse início de temporada está buscando dosar um pouco a questão física de jogadores importantes como Tietê, Paulinho, Jair, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, mas aparentemente todos começam o jogo dessa noite contra o Maricá. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, o meio-campo com Jair, Tietê, o Paulinho e o Alex Teixeira na frente, Felipe Coutinho ao lado do Verrete, que deve estar encaminhando a sua renovação de contrato. O compromisso atual dele com o Vasco vai até o final de 2025 e o clube já apresentou uma proposta que agradou o jogador para esse vínculo ser estendido por mais uma temporada. E aí esse novo contrato do Verrete com o Vasco iria terminar no final de dezembro de 2026. Eu confirmo, a bola rola às 7 horas da noite com a arbitragem do Wallace Rufino para Maricá e Vasco. O jogo que pela tabela é o mais importante da rodada do Campeonato Carioca, mesmo tendo um Botafogo e Fluminense, meus amigos.